país. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação por novas oportunidades nas áreas do agronegócio e da bioenergia enaltece cada vez mais a busca por novos desafios. Estamos comprometidos com o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar das pessoas. Um novo tempo, uma nova história. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. A presença do professor Henrique da Hora. Henrique, vamos então ao tema proposto aqui, excelente. É muito importante que a gente mostre na prática o que está sendo feito ou o que está sendo proposto na teoria. E só para colocar alguma coisa, dizer que quem tem comércio, por exemplo, que não deixa de ser empreendedorismo, sim, né? Dependendo, tem que atentar muito, por exemplo, para o treinamento dos seus profissionais. Sim. Porque o profissional que não é comprometido com o negócio, é melhor ele nem trabalhar. Melhor você ficar sozinho na loja, que eu acho que você vai atender melhor. Tem que encantar, né? Você entrar numa loja e os vendedores todos no celular, nem dá importância para você. Não, Bom, vamos lá. Nós temos que melhorar muito, sim, é verdade. Henrique, a gente estava falando no bloco anterior, só fazer um registro aqui de um amigo meu, um grande amigo meu lá de Gruçaí, José Vitor. Opa, um abraço para ele. Mandou um abraço para você, falou que vocês estudaram junto, mandou uma mensagem aqui agora. A gente estava falando no bloco anterior sobre a Tec Campus, sobre a incubadora de projetos, mas na prática, hoje quais são os principais projetos que estão sendo desenvolvidos pela Tec Campus? Olha, falar principais é difícil, complicado, porque eu tenho carinho por extenso, todos. né? Mas eu vou falar de alguns assim que já ganharam aí a imprensa nacional. Eu vou começar pelo... O sobrenome dele é Faria, mas a gente chama ele de Thiago da Rovec. O nome da empresa dele já virou o sobrenome dele. Eu vou falar um pouquinho dele. Ele é um estudante aplicado, muito bom, e ele trabalhava com... É um pouco profundo, mas eu vou tentar me expressar aqui. Inspeção de dutos que estejam debaixo da terra. Então, você tem ali uma galeria de água fluvial, um cano debaixo da terra. Ele dava manutenção nos equipamentos que faziam isso. Esses equipamentos eram importados. E ele passou anos trabalhando nisso. Até teve um dia que ele chegou, olhou, falou: rapaz, isso aqui não é tão difícil assim não. Ele terminou o seu curso de engenharia de controle e automação e, sem muitos recursos, mas com uma vontade de empreender e inovar que não cabia ali no peito, ele foi ao nosso polo de inovação. Nosso polo de inovação, ele é um polo Embrapa. Lá a gente compartilha o risco da inovação. E quando eu digo compartilhar o risco, eu estou dizendo que a Embrapa, ela coloca recursos se você quer inovar. Se você é empreendedor e você quer inovar, você consegue ali dividir por pelo menos 3 o seu projeto. 1/3 do projeto vai ser pago pela Embrapa, 1/3 do projeto, que são as nossas instalações, pelo Instituto Federal Fluminense, e 1/3 do projeto é o empreendedor que vai chegar lá. Aí ele pegou e quis desenvolver um robô de inspeção. Ele não tinha muitos recursos. Acabou de sair da faculdade, trabalhou a vida inteira. O que ele fez? Ele usou o que a gente chama de ecossistema. Ele foi na Embrapa e já pegou o custo do projeto e dividiu por 3. 1/3 é nosso do Instituto Federal Fluminense, 1/3 da Embrapa, 1/3 ele teria que pagar. Esse terço que ele teria que pagar, ele foi ao Fundecam, e aí um abraço para o meu amigo Rodrigo Lira. Ele foi para lá, utilizou a linha Fundecam Inovador e pegou lá um financiamento para pagar a sua parte. E aí ele foi para a Tec Campus porque ele era um técnico excelente, mas ele ainda não tinha desenvolvido as habilidades de empreendedor. Esse robô ele já apareceu na página oficial do MEC. Ele está prestando serviços no Nordeste, aqui na região dos Lagos. E isso nos deixa muito orgulhoso porque é uma tecnologia desenvolvida em campos. Antes a gente tinha, com toda... sem querer falar mal de ninguém, sem querer colocar nada, mas a gente tem uma empresa de robótica em Campos, que faz um robô de inspeção. A gente estava há alguns anos, e eu adoro chuvisco, mas com empresas de chuvisco, padaria, comércio. É bom, isso emprega, mas hoje nós temos uma fábrica de robôs em Campos. Está pequena, mas está aí. E aí ele
isso que é o mais interessante. O Thiago da Rovec, com esse projeto de inovação, ele chegou lá, ele era um empreendedor. Hoje, ele gera 4 empregos vindo da inovação. 4 empregos que surgem por uma atividade inovadora. É isso que nós queremos, é assim que a gente desenvolve. E não são 4 empregos para o cara chegar lá, ficar apertando papel. Não. É para trabalhar com robótica. E eu não estou falando da Dinamarca, eu não estou falando dos Estados Unidos, eu não estou falando de qualquer país europeu ou chinês. Eu estou falando de Campos dos Goytacazes, tem uma fábrica de robótica com um robô que tem uma patente que está desenvolvendo aqui. Isso é o Thiago da Rovec, ele já está aí no mercado. Eu posso falar agora uma empresa que ela foi egressa da Tec Campus, essa não está instalada aqui em Campos, ela está lá sediada em Rio das Ostras, mas ela passou um período aqui em Campos, que é a Envision. Nós vimos aí nós reparamos agora aquelas tragédias de Mariana, de Brumadinho, que nos entristece muito. São tragédias que não deveriam ter acontecido. Essas tragédias e teve uma agora na Bahia, se não me engano. Foi aos 2 ou 3 dias atrás, mais uma represa. Graças a Deus, acho que essa não matou ninguém, não teve nenhuma morte. Mas, aliás, a de Brumadinho, coisa de uma semana atrás, 10 dias atrás, encontraram um ou 2 corpos. É uma tragédia nacional, foi talvez um dos maiores desastres ambientais. Não sei se eu chamo de desastre ou de tragédia, eu não sei a palavra correta. Eu sei que aquilo ali não deveria ter acontecido. E aí aconteceu. Como é que nós vamos prevenir novas Brumadinhos, novas Marianas? Uma empresa que foi incubada com a gente, ela volta ao polo de inovação e ela começa a desenvolver lá com a gente sensores sísmicos. Para quê? E não só o sensor em si, é um pouco tecnológico, talvez o nosso ouvinte não consiga acompanhar muito a tecnologia, mas vou me esforçar aqui. Você coloca um sensor em um lado, um outro sensor em outro, um outro sensor em outro, e você cria uma rede de sensores. E essa rede de sensores, quando eles começarem a perceber algum tipo de movimentação, os sensores que nós estamos desenvolvendo lá, eles conseguem captar movimento de minhoca. É sério. Nós estamos tendo um problema que ele está tão sensível que se uma minhoca mexe perto dele, ele está alertando, olha, alguma coisa está acontecendo. Então a tecnologia para prevenir novas Brumadinhos, novas Marianas, ela não está sendo desenvolvida em São Paulo. Ela não está sendo desenvolvida em Minas Gerais, com todo respeito a essas regiões. Ela não está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Ela está sendo desenvolvida, sai daqui, vai para São João da Barra, no quilômetro 7, no Polo de Inovação Campos dos Goytacazes. É tecnologia Goitacá. É tecnologia que minhoca da terra, que vai para o Brasil inteiro e vai prevenir. Então você, campista que está nos ouvindo, tenha muito orgulho da tecnologia da sua cidade, da inovação que é promovida aqui, porque é um colega seu, é um conterrâneo seu, que vai resolver o problema de Brumadinho, de Mariana, ou seja, resolver o problema não, que vai prevenir novos desastres. Vai alertar. Exato. E é esse tipo de tecnologia. E tem outro agora, esse ainda não foi para o mercado. A Triesteres, a gente está ali com muita expectativa. Nós temos aqui aquela Pelinca ali, é um polo gastronômico fantástico. Nós temos aqui a Liga Gastronômica de Campos. Ali na Arthur Bernardes surgiu um novo polo gastronômico. Quando o negócio começou a ficar bom, eu me mudei. Eu morava ali, era muito bom. Aí me mudei agora. Todas essas atividades econômicas... Ali é bom, não é? Ficou muito bacana ali. Todas as atividades econômicas, elas têm uma cozinha. Essa cozinha, ela gera um resíduo que é muito difícil de descarte. Você tem que ter uma responsabilidade pelo óleo que você usa ali. E todas elas fritam alguma coisa, tem um óleo muito grande. Ou seja, uma empresa incubada na Tec Campus, a Triesteres, que está com uma tecnologia desenvolvida no polo de inovação. Você pega esse resíduo de óleo, coloca num equipamento que está na sua finalização, aperta um único botão, ele totalmente automatizado vai transformar esse resíduo, esse óleo de descarte, em biodiesel. E é interessante que ele consegue 95%, ou seja, a cada 1 litro de óleo queimado, óleo ali de resíduo, que normalmente iria para algum local que a gente não sabe exatamente qual, responsavelmente deveria ir para um local adequado, mas muitos a gente sabe que faz um descarte inadequado. Você coloca no equipamento, ele vai gerar um biodiesel que você pode botar no seu carro. Você coloca 1 litro de óleo e você coloca ali 900, você consegue transformar em 950 ml de óleo diesel que pode ser utilizado em qualquer equipamento que usa óleo diesel. É tecnologia Goitacá. É tecnologia de campos. É minhoca da terra.
E isso, a gente fica muito feliz em usar um Facebook que foi feito no Vale do Silício. A gente fica muito feliz de usar um celular da Samsung, que é coreana, japonesa, eu não sei qual que é o país asiático que é. Mas nós temos tecnologia aqui. E nós temos que nos orgulhar disso. Porque é daqui para o mundo. Nós recebemos do mundo para aqui essas tecnologias todas, mas nós temos tecnologias que são feitas aqui para o mundo. Então esses negócios tecnológicos, eles precisam de apoio, obviamente, né? Nós, enquanto instituições de ensino, apoiamos eles, mas estão aí para a população. É interessante, Henrique e Arnaldo. Coisa de uns 3 anos atrás, veio uma pessoa fazer uma palestra no Uniflu aqui, em Campos, uma jornalista do Rio de Janeiro, e se fez um acordo com um hotel, uma pousada de Campos, se colocou, foi avisado com 4 dias de antecedência, tudo muito bonitinho, muito certinho. Então, na hora que ela chegou na pousada, que ela quis tomar um banho, descansar antes de ir para lá, não estava registrado, não estava o nome, não estava nada daquilo e tal. E provavelmente a funcionária teve uma preguiça de buscar, aquela coisa que a gente já sabe, né? Quando isso chegou ao conhecimento lá de um professor do Uniflu, ao invés de se entender, falou: olha, essa pessoa que está trabalhando, ainda cometeu, essa pessoa que está trabalhando não tem comprometimento nenhum com o local que ela trabalha. Aí, imediatamente, veio um discurso anti-empregador, anti-empresário, partindo desse professor. Falei, gente, pelo amor de Deus, vamos baixar a bola, porque o empresário, que tem bons e ruins, sim, como os profissionais, os funcionários têm bons e ruins, né? Como tudo tem bom e ruim, ele é um gerador de emprego. Nós nos acostumamos a achar que o empresário é o malvado. E eu vou dizer que tem empresários que são, mas lógico que são. São os milionários, talvez, os bilionários, aqueles que têm muita receita. Agora, salvo engano, entre 65, eu posso estar impreciso na data, mas uma quantidade expressiva, um tamanho expressivo dos empregos gerados é para micro e pequena empresa. É o empresário. E não é aquele empresário que a gente nunca vai ver, daquela empresa que a gente não conhece. Não, é um micro e pequeno empresário que a gente está trabalhando aqui. Que bota a mão na massa com você. Coloca a mão na massa. Que ele tem que pagar o salário, pagar os impostos, porque o salário do empregado é aquele fixo, está ali mais ou menos garantido enquanto tem emprego, porque você assinou o contrato de trabalho. O salário do empresário não está. O salário do empresário, ele tem que ganhar lá o Prolabore. Então, eu posso concordar que existem empresários que não são muito éticos, etc., mas eu afirmo, não é a maioria. E os pequenos e médios empresários, que é quem realmente emprega nesse país, eles são pessoas dignas, convivem com a gente, estão no mesmo restaurante, no mesmo shopping, no mesmo cinema que a gente, e não é assim. A gente não pode assumir um discurso contra o empresário. É aquilo que eu estava falando no início. A nossa cultura, voltando a falar de cultura, empreendedorismo e inovação, você não tem como desassociar. Nós somos incentivados nas nossas salas de aula a trabalhar para grandes empresas e não para fundar grandes empresas. Quando isso mudar, muda tudo, porque o empresário não é aquele cara malvado que eu não conheço. É o meu tio, é o pai do meu colega, é sociedade. E esse cara trabalha como a gente. Então, a gente estava falando sobre empreendimentos, além do apoio que a Tec Campus dá nessa função de, como você colocou, de uma incubadora, precisa de recursos. Sim. Precisa de dinheiro, precisa de investimento, e você citou o Fundecam. Quando a gente fala Fundecam, a gente lembra lá atrás, você mesmo citou a questão do ciclo do petróleo. Isso. Numa era de muito recurso. O Fundecam fez muitos empréstimos que não deram retorno nenhum, né? Alguns empréstimos aí para empresas, grandes empresas, começaram a construir, nem terminaram a construção. Ou deram um retorno que não era esperado. Foi um bom projeto mal executado, digamos assim. Mas agora o Fundecam ele também muda essa visão quando ele abre espaço para startups, pequenas empresas. Vocês contam com esse recurso também dentro dessa noção de empreendedorismo nova que vocês apresentam no Tec Campus? Eu vou dizer que a gente não conta para o futuro, a gente conta para o passado, porque já acontece. Mandar novamente um abraço aqui para o meu amigo Rodrigo Lira, ele nos ouve, ele tem essa noção de ecossistema, a gente conversa muito. E sim, eu não vou tecer uma crítica muito longa sobre o que aconteceu no passado, deixa o passado no passado. Sim. Mas
Quem está hoje gerindo o Fundecam sabe que quem emprega não é um grande empreendimento. Um grande empreendimento ele é bom, as indústrias são importantes, elas puxam uma cadeia de suprimento. Você tem lá uma grande indústria que vai criar uma cadeia de suprimento e as pequenas vão se fornecer para ela, a economia anda assim. Exatamente, são os terceirizados. Não, é a economia que gira em torno de uma grande empresa. Exato, isso é importante, Claro mas sim. você verifica que a indústria, há 15 anos atrás, ela empregava 30%, hoje ela emprega 14%. Essa maior, né? Então, está sendo... O próprio Facebook, que nós temos em todos os nossos celulares, que é uma empresa talvez aí mais valiosa do mundo, a última vez que eu olhei tinha 50 funcionários. Dá para dizer até que, apesar de ter um faturamento imenso... O Google tem menos. Pois é. O Google tem Exato. Então, o Fundecam ele conseguiu olhar para a economia e aquele olhar mais de desenvolvimento econômico, falou, olha, quem emprega é micro e pequena, então vamos criar aqui os financiamentos para micro e pequena. Então tem lá o microcrédito que funciona, até para quem é informal eles atendem. E para a inovação, ele criou o Fundecam Inovação, e eu digo para todos os nossos ouvintes, agora que estão nos seus carros, nas suas casas, nos seus trabalhos, até nos acompanhando pela internet, em Campos hoje, só não inova quem não quer. Se você não tiver R$1 no bolso, mas você tem uma ideia interessante que você quer levar, você vai ao polo de inovação, e lá no polo de inovação a gente vai formatar o projeto, é a responsabilidade nossa do Instituto Federal Fluminense, e vai falar, olha, é tanto. O projeto todo é 100%, você tem que pagar 33%. Ele vai no Fundecam e consegue pegar esses 33%, não é dado, ele é emprestado, é um juros desse crédito que não existe igual no Brasil. A gente estava vendo que a AG Rio, que é uma agência de financiadora também de projetos inovadores, não consegue praticar esses juros, ele é um empréstimo quase de pai, e ele consegue lançar um novo produto no mercado. Então o Fundecam ele tem um papel social absolutamente necessário para a gente desenvolver a nossa sociedade no direcionamento para a cultura do empreendedorismo e inovação. Se você quer inovar na nossa cidade e não tem recursos para isso, porque inovar tem um risco envolvido, vá ao polo de inovação, formate o projeto, vá ao Fundecam, pega o recurso, isso gera emprego. Eu quero mandar aqui um abraço lá na Baixada Campista, o meu amigo da cerâmica Sardinha, o Rodolfo. Rodolfo fez isso. Rodolfo ele tinha um problema lá que ele levava, salvo engano, 3 dias para aquecer um forno dele, porque a queima dele é mais homogênea, os tijolos dele, ele tem uma cerâmica lá, cerâmica Sardinha, é um pouco mais diferenciado, etc. 3 dias para aquecer um forno, porque o forno tem acho que 2,5 metros, eu posso estar um pouco impreciso aqui na altura do forno, mas ele só pode colocar o tijolo para queimar quando a temperatura em cima é igual a de baixo. E isso demora bastante. E ele fez o que? Ele foi no polo de inovação, desenvolveu uma tecnologia campista que está gerando emprego. A Embrap tentou me vender essa pauta, depois pararam de fazer contato, não vieram. Você falando, depois a gente pode muito trocar. Interessante. A pessoa da Embrap entrou em contato sobre essa história. Outra coisa que eu quero colocar com o Henrique, Arnaldo, é uma coisa que a gente vê toda hora, Henrique. Você tem um dinheiro para investir. Você não sabe ainda o que fazer, né? Aí você olha e vê que aquele seu vizinho ali está faturando com uma barbearia que ele abriu. Aí você vai e abre uma barbearia 10 metros de distância. Aí não houve uma pesquisa de mercado. E não há. As pessoas não se preocupam com isso. No processo de incubação, a gente fala isso. Você tem que refletir, tá? Você vai abrir uma barbearia, mais uma. Do lado da outra. Qual o seu diferencial? Porque você vai entrar num mercado que já está ali, pessoal, se esbofeteando. Você consegue olhar e fazer um pouquinho diferente e ir no mercado que não está tão acirrado? Esse é o tipo de consultoria que a gente dá lá no processo de incubação. Tão importante, né? Necessário, e as pessoas às vezes não acreditam nisso e não veem isso como um investimento, veem isso como um gasto. O bom da inovação é que, em geral, você não tem concorrente. O bom da inovação é que você vai desenvolver um dispositivo, um aplicativo que não tem. Fala aqui do Pediu Pharma, que é esse que eu comentei lá de uma empresa incubada nossa, do meu amigo Guilherme Pedra e do Frederico Fiuza. Eles não têm concorrente. Estão ali dando de braçada. Eles precisam de todo o apoio. Se você aí está nos ouvindo, quer investir numa startup, nesse que a gente chama que é o investimento anjo,
pode procurar a gente que a gente caminha para eles lá. Procura a gente lá na Tec Campus, a gente fica no Alberto Lamego 2000, do lado ali do Centro de Convenções da UENF. A UENF nos abraça, a gente está ali. Mandar um abraço para o magnífico reitor Passoni, muito nos apoia, o professor Molina lá também, professor Edson. Mas investir em inovação tem os seus riscos, eu não posso negar, existem riscos. Mas por existir risco também tem os ganhos. E se você faz direitinho, se você olha, o que a gente chama de investimento anjo, eu só vou fazer aqui uma coisa hipotética. Digamos que tem um investidor, um empresário aqui, que ele tem 50 mil para investir em alguma coisa. Não é a realidade da maioria da nossa população, porque é muito dinheiro. Sim. Em vez de ele pegar esses 50 mil e colocar todos os ovos no mesmo cesto, o que ele faz? Ele faz umas cotas de 10 mil e coloca 10 mil em cada. Uns 3 ou 4 vai dar problema, mas uns 2 vão dar certo. Isso que a gente chama de investimento anjo, e isso tem dado muito certo na parte de inovação. Você diversifica a sua carteira de investimentos em diversas empresas que precisam de algum apoio inicial. E tem dado certo. Agora, eu estava lendo recentemente, num cenário nacional, a gente está falando muito aqui de desenvolvimento, ciência, tecnologia, inovação, que houve um retrocesso no investimento em ciência e tecnologia. Eu já citei aqui algumas vezes, você também é professor do IFE, você também vive essa realidade. Como que está sendo esse momento assim, desse apontado retrocesso? Como que vocês estão acompanhando isso? Olha, é preciso separar um pouco as coisas. O chamado contingenciamento... Não, nem o contingenciamento de 30%. Seria investimento menor na área de ciência e tecnologia de forma geral. Nos últimos 15 anos seria menor do que os últimos. Isso é uma realidade que se vive aqui, ou até mesmo por vocês já terem um projeto diferente, Tec Campus, isso impacta um pouco menor. Pois é, a Tec Campus, que é a incubadora, e o polo de inovação, graças a Deus, eles não ficaram desprovidos, porque o nosso modelo é um pouco diferente. E aí a gente tem que separar um pouquinho o que é ciência e o que é tecnologia. A gente fala tudo isso na mesma leva, né? Ciência, tecnologia. A ciência ela tem sofrido muito. Houve corte de bolsas do CNPq, bolsas da CAPES, isso é ruim. Então a ciência ela tem sofrido muito. O que a gente chama de ciência? Aquela ciência básica. Eu vou fazer as novas descobertas. Isso tem sofrido muito. A tecnologia, nem tanto. Que a tecnologia é aquela ciência aplicada. Eu descobri por exemplo, eu vou falar de uma coisa que aconteceu na década de 70 aqui no Brasil. Descobriram que o veneno da jararaca ela tem alguma propriedade de controle de pressão, e isso foi ciência. Transformar o veneno da jararaca no captopril, que é um remédio, acho que a grande maior parte da população conhece, e disponibilizar esse remédio para a população, isso é tecnologia. Então, realmente, ciência tem sido muito ruim. Tecnologia ainda não aconteceu. Não sei o que isso vai acontecer, mas ainda tecnologia não aconteceu. É a ciência aplicada. Exato, exatamente, ciência aplicada. Então a gente percebe, e outra, sem a ciência básica, nós não fazemos a aplicada. É lógico. Os dois são importantes. É lógico. Os dois são importantes. E aí tem esse discurso de autonomia nacional, é uma coisa que me causa muita ansiedade, porque para a gente ser um país soberano, a gente tem que desenvolver a nossa tecnologia. A gente tem que depender do estrangeiro, a gente tem que fazer a nossa. Então, ainda não chegou na tecnologia está indo bem. O que eu ia falar é que nós, enquanto instituições federais, estaduais, de ensino, nós temos que ter um melhor relacionamento com a nossa sociedade. Quem financia o meu salário, quem paga o meu salário, é o contribuinte. Você que está me ouvindo paga o meu salário com seus impostos, os impostos federais, eles vão aí, e depois eles retornam para mim em torno de salário. Mesma coisa no Estado. E a reflexão que eu gostaria de fazer agora com o nosso ouvinte é a instituição de ensino, como que ela retorna esse investimento que ela recebe? É uma coisa que a gente tem que pensar. E a minha resposta para isso é: nós conseguimos retornar à sociedade que nos financia, o benefício para ela, com inovação, com tecnologia. Por exemplo, vocês agora que estão pagando os impostos que vão pagar o nosso salário, vocês estão ajudando a financiar a tecnologia que vai prevenir novos Brumadinhos. Vocês estão financiando a tecnologia que vai fazer as avós de Guilherme Esperas e Frederico Fiuzas e todas as avós, ao invés de fazerem uma peregrinação para comprar um remédio mais barato, fazer isso da sua casa com o celular. É assim que a gente retorna o benefício da sociedade. A tecnologia que os nossos restaurantes e quem consome muito óleo,
que isso pode ser descartado, pode ir para os nossos rios, ou seja, a transformação desse óleo em biodiesel, a gente retorna essa tecnologia para a sociedade por meio do empreendedorismo. E a gente dá uma resposta à sociedade que nos financia. É preciso lembrar que quem paga meu salário é o contribuinte, e ele tem que saber o que nós estamos fazendo na região. Exatamente. Bom, 11 horas e 12 minutos, vamos a mais um intervalo para 8 horas e 12 minutos. Aqui nós temos aqui o Beto aqui muito atento, eu falei 11 horas e 12 minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, como passou rápido. É uma entrevista de 3 horas, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar ou presentear. Chuvisco, goiabada, melado e uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê Doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco.